Você já considerou alguma vez por que somos disciplinados por outros? Ou porque disciplinamos a nós mesmos? Os partidos políticos em todo o mundo exigem que seja observada a sua disciplina. Seus pais, seus mestres, a sociedade que te rodeia, todos dizem que devem ser disciplinados e controlados. Mas por quê? Existe a real necessidade de disciplina? Sei que estamos acostumados a pensar que a disciplina é necessária. A disciplina imposta pela sociedade, por um guia religioso, por um certo código de moral ou por nossa própria experiência. O homem ambicioso que deseja realizar grandes coisas, ganhar muito dinheiro, ser um grande político. Para esse, a própria ambição constitui um meio de autodisciplina. Assim, pois, todos os de vocês e as pessoas que te rodeiam dizem que a disciplina é necessária. Você deve se deitar, se levantar a certa hora, estudar, fazer exames, obedecer o seu pai e a sua mãe, etc. Então, por que vocês devem ser disciplinados? O que significa disciplina? Significa ajustamento, não é verdade? Ajustamento do seu pensar o que os outros dizem, resistência a certas formas de desejo e aceitação de outras, observância de uma dada prática e rejeição de outra, submissão, repressão, imitação, não apenas à superfície, mas também nas camadas mais profundas da mente. Tudo isso é disciplina. E através das idades, nos tem sido ensinado por gurus, por instrutores, sacerdotes, políticos, reis, advogados, pela sociedade em que vivemos, que é indispensável a disciplina. Assim, pergunto a mim mesmo, e espero que você também faça essa pergunta: se a disciplina é de fato necessária, e se não haverá uma outra maneira completamente diferente de atender a esse problema. Eu penso que há, e que esse é o verdadeiro problema que se apresenta não só às escolas, mas também ao mundo inteiro. Admite-se geralmente que uma pessoa, para ser eficiente, deve ser disciplinada segundo um certo código de moral, um credo político, treinada para funcionar tal qual uma máquina numa fábrica. Mas esse próprio processo de disciplina está embotando a mente e a tornando submissa. A disciplina te liberta ou te ajusta a um padrão ideológico, seja o padrão utópico do comunismo, seja um certo padrão moral ou religioso. Pode a disciplina te libertar? Depois de te acorrentar, de te fazer prisioneiro, como fazem todas as formas de disciplina. Pensa que ela irá te pôr em liberdade? Ou haverá uma maneira de proceder completamente diferente? Tal seja despertar uma profunda compreensão de todo o problema da disciplina? Isso é, pode você, como um indivíduo, ter apenas um desejo, e não dois ou muitos desejos em choque, uns com os outros? Você compreende o que eu quero dizer? No momento em que você tem 2 ou 3 ou 10 desejos, apresenta-se o problema da disciplina, não é? Deseja ser rico, possuir carros, casas, e ao mesmo tempo deseja renunciar a todas essas coisas, por achar que possui pouco ou mesmo nada. É moral, ético e religioso. E é possível sermos educados corretamente, de modo que todo o nosso ser fique integrado, livre de contradição e, portanto, livre da necessidade de disciplina. O estado de integração implica o sentimento de liberdade. E quando se realiza esse estado,
Então existe, por certo, nenhuma necessidade de disciplina. Integração significa ser um só todo, em todos os níveis ao mesmo tempo. Se pudéssemos receber a correta educação desde a idade mais tenra, iria-se criar um estado completamente isento de contradição, tanto interior como exteriormente, e não haveria então necessidade de disciplina ou compulsão, porquanto cada um faria as coisas completamente, livremente, com todo o seu ser. A disciplina só se torna existente quando há contradição. Os políticos, os governos, as religiões organizadas querem que tenha uma única maneira de pensar, porque se pode fazer de você um comunista completo, um católico completo, ou o que quer que seja. Para que você não seja, então, um problema para eles, porque crê e funciona tal qual uma máquina. E nesse caso, não há contradição, porque você só está seguindo. Mas o seguir é sempre destrutivo, já que é algo mecânico, mero ajustamento, sem nenhum surto criador. Pode-se criar, desde a mais tenra idade, o sentimento de estar-se à vontade, de modo que não haja em você nenhuma luta para ser isso e não ser aquilo. Porque no momento em que há luta interior, há conflito. E para dominar o conflito se torna necessária a disciplina. Mas se ao contrário for educado corretamente, então tudo o que fizer será ação integrada. Não haverá contradição e, portanto, nenhuma ação forçada. Enquanto não houver integração, terá de haver disciplina. Mas a disciplina é destrutiva porque não conduz à liberdade. Ser integrado não exige nenhuma espécie de disciplina. Isso é, se estou fazendo o que é bom, o que é essencialmente verdadeiro, o que é realmente belo, fazendo com todo o meu ser, não há em mim contradição. E não estou meramente a me ajustar a coisa alguma. Se o que estou fazendo é totalmente bom, justo em si mesmo, não de acordo com uma certa tradição hinduísta ou certa teoria comunista, porém justo, em qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Sou então um ente humano integrado, e nenhuma necessidade tenho de disciplina. E não é função da escola criarem em vocês esse sentimento de integral confiança, de modo que o que está fazendo não seja apenas o que deseja fazer, porém algo fundamentalmente justo e bom e eternamente verdadeiro? Veja, se ama, não há nenhuma necessidade de disciplina. O amor traz sua própria compreensão criadora. Portanto, nunca há resistência e nem conflito. Mas amar tão completa e integralmente só é possível quando profundamente você se sente em segurança, perfeitamente à vontade, principalmente se você é jovem. Isso significa, com efeito, que o educador e o estudante devem ter plena confiança um no outro, pois do contrário criaremos uma sociedade tão feia e tão destrutiva como a atual. Se pudermos compreender o significado da ação total, integrada, em que nenhuma contradição existe e, portanto, nenhuma necessidade de disciplina, penso que poderemos então criar uma cultura totalmente diferente, uma nova civilização. Mas se apenas tratarmos de resistir, de reprimir, então o que reprimimos se repercutirá inevitavelmente em outras direções e desencadeará atividades maléficas, acontecimentos destrutivos. Nessas condições, muito importa compreender de toda essa questão da disciplina. Para mim, a disciplina é uma coisa feia. Não é criadora, porém destrutiva. Mas se paramos aqui com uma asserção dessa natureza,
Poderá parecer que implicitamente estamos dizendo que pode fazer o que te aprouver. Muito ao contrário. O homem que ama não faz tudo o que lhe apraz. Só o amor leva à ação correta. O que produz ordem no mundo é amar e deixar o amor fazer o que quiser.